Então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas a gente não vai ficar falando muito sobre exposição em slide. Eu quero mais bater um papo com vocês do que ficar apresentando coisas, né? Mas, enfim, eu preparei aqui também alguns slides só para a gente fazer uma provocação, né? Então, deixa eu só colocar aqui a apresentação para a gente avançar. Quero me apresentar também um pouquinho para vocês. Não sei se todos me conhecem. Então, vamos lá. Vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer perguntas no meio. Se preferir, abre o microfone, não tem nenhum problema. Também, se precisarem, escrevam. Acho que até melhor que abram o microfone, porque nem sempre eu consigo ver a mensagem que vocês podem colocar aqui no chat, tá? Então, não tem problema. Pode me interromper com muita tranquilidade. Bom, nós vamos falar sobre RH como um designer organizacional. Eu sou Marco Ornelas, e aí só para vocês entenderem um pouco de quem é Marco, né? Então, sou psicólogo de formação. Essa apresentação também vocês vão recebê-la depois, então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas sou psicólogo, fiz formação em coach, fiz formação em design thinking, e designer organizacional certificado, enfim. Eu costumo dizer que tem duas formações muito importantes na minha vida. Uma delas foi a de Biologia Cultural, um mestrado que eu fiz no Chile, e acho que a próxima é a que eu estou fazendo nesse momento, que é sobre neurociência aplicada às organizações, entendendo um pouco mais de como funciona o nosso cérebro, né? E que tem muito a ver com o pensamento, com o design, com percepção, com o futuro, com novas estruturas mentais. Eu acho que tem tudo a ver. Minha grande fonte de aprendizado acaba sendo muito essa juventude que vem na sequência, aí, né? Minhas filhas, meus netos, e principalmente essa juventude que vem apresentando um mindset diferente, né? Ou pelo menos vem provocando a gente a respeito de como vai ser esse futuro, né? E acabei escrevendo aí ao longo desses últimos anos, mais especificamente em 2017, quando eu lancei o Designers para um Novo Mundo. Ele foi nesse momento que eu tive o insight de falar sobre design thinking, sobre o designer organizacional, porque eu estava fazendo um mestrado no Chile, como eu apresentei na frente, e eu queria estudar alguma coisa que tivesse muita relação comigo, né, e com o RH. E eu acabei fazendo uma pesquisa qualitativa, conversando com alguns executivos de recursos humanos. Então, eu busquei na minha rede pessoas que eu conhecia, que fossem executivos, heads de RH nas suas organizações, com o objetivo de, primeiro, entender qual era o grau de percepção que esses executivos na cadeira de RH tinham sobre o futuro, quer dizer, qual era o olhar deles para as organizações no futuro. E a segunda questão que eu queria ter uma ideia era como eles percebiam, vamos dizer, a ponte para esse futuro, se eles percebiam que, de alguma forma, a RH estava preparando essa ponte para o futuro, né? Então, aí eu acabei sustentando essa discussão em vertentes do tipo o pensamento do designer, né? Eu fui me aprofundar um pouquinho mais nessa área do design, não do designer organizacional, mas simplesmente do design, entender um pouco a evolução da função recursos humanos, aonde ela estava e o que poderia vir pela frente, entender também um pouco dos desafios organizacionais, né? Eu estava estudando com Humberto Maturana, então falando um pouco dessas tendências, principalmente da sociedade como um todo. E, enfim, e aí acabei, né, nessa discussão que a gente vai poder falar um pouquinho aqui hoje, fazendo uma conexão de por que a gente não trazia para dentro de RH esse pensamento do designer, né? Então, não sei o quanto vocês têm conexões com designers na vida de vocês, mas é muito interessante a gente perceber a ótica e o modelo mental que está na cabeça deles, né? E foi nesse sentido que eu acabei posicionando. Eu achei que fazia toda a relação de trazer esse jeito de pensar para dentro de recursos humanos, né? Que, em última análise,
e vocês já devem ter visto, a sala do lado de lá está falando com a Guta sobre Design Thinking e RH, mas a gente está falando disso, de colaboração, de percepção de rede, do mundo em rede, de participação com o outro dentro dos projetos, coisas que até aquele momento eram casos muito isolados das áreas de recursos humanos. Na grande maioria, não, né? Então, foi essa a grande reflexão aí que aconteceu, né? Ainda continuando me apresentando, agora de uma forma um pouco mais, né, visual. Então, essa é um pouco da minha história, das minhas filhas, dos meus 3 netos, das pessoas que fizeram parte da minha formação e da minha pós-graduação e o mestrado no Chile. Aqui tem os lançamentos dos livros e vamos dizer, meus 2 últimos mestres aqui, que é Humberto Maturana e o Raj Sisodi, que teve a oportunidade de fazer, né, trazer um capítulo muito especial para esse livro, que foi Ensaios por uma Organização Consciente. Tem aqui algum comentário? Tem dicas de leitura sobre neurociência para iniciantes no tema? Tenho sim, depois a gente pode falar, inclusive se você quiser, Ana, me conecta e a gente pode falar bastante sobre isso, que é o que eu tenho bastante, estou mergulhando agora, né? Eu queria perguntar para vocês, perguntar não, trazer uma reflexão, né? Se a gente está falando de olhar o mundo de uma outra forma e de reinventar as organizações, eu gosto muito de fazer essa provocação, né? A gente precisa ressignificar as coisas, né? A gente, de alguma forma, tem conceitos muito bem definidos, né? E esses conceitos, mais do que mudar a forma deles, a gente precisa mudar o pensamento, ou melhor, a estrutura que originou essa forma de pensar, né? Então, por isso que a gente diz mais o modelo que precisa ser alterado, né? A estrutura mental, né? O jeito da gente fazer as sinapses que fizemos e como nós vamos construir novas é que é importante, né? Então, para mim, ressignificar, né, esse é o meu convite para recursos humanos, né, que a gente possa ressignificar a função, a atividade, o propósito, a que serve, por que nós estamos dentro das organizações. É um pouco isso, é olhar de dentro para fora, é encontrar uma novidade naquilo que a gente está acostumado a ver todo dia, né? E não percebe mais o detalhe ou o novo, né? É saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas, né? Então, é um ecossistema integrado, né? Por isso é difícil falar de recursos humanos se a gente não está falando de uma organização que tem uma outra infinidade de ecossistemas. É recriar o que um dia foi criado, é a própria regra, é saber lidar com o novo, é perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz, mas principalmente eu gosto desse último trecho que diz assim, é um ato de extrema liberdade em que a gente pinta o mundo à nossa volta do jeito que a gente vê. Então, para mim, é importante o conceito de ressignificar, né? Acho que RH vem passando por muitas transformações, mas de um modo muito crítico, eu diria, perde oportunidades de se reinventar ou de se ressignificar, né? A começar pela própria nomenclatura, pelo nome, a começar pelas conexões que faz, né? Essa semana mesmo eu recebi um artigo, acho que no Valor, eu não me recordo ainda direito, mas eu recebi um artigo que falava da conexão entre a área de recursos humanos e a área de TI, né? Então, a gente já tem visto organizações repensando, deixa eu dar uma fechada aqui, a gente vai se olhando também, repensando um pouco qual é a finalidade da área e que conexões outras ela pode acontecer, né? Eu já tinha visto isso em algumas empresas, né? RH e TI trabalhando juntas, né? Então, embaixo de uma mesma responsabilidade, de uma forma integrada, assim como eu também tenho visto ainda poucas organizações, mas falando de recursos humanos e brand, né? E marca empregadora, né? Então a gente começa a falar de marketing, né? Que antigamente era uma coisa muito distante de recursos humanos, e agora a gente está falando, porque eu estou falando da experiência do colaborador, eu estou falando da experiência do cliente, talvez porque não, a experiência do fornecedor e todos os stakeholders dentro
dentro desse ecossistema, né? Então, esse é talvez o primeiro convite, né? De por que que a gente não ressignifica, por que que a gente ainda coloca dentro de recursos humanos só uma caixinha, parece que eu só estou cuidando de pessoas, das emoções delas, das motivações e da liderança, quando na verdade a gente precisaria ampliar isso, ou pelo menos começar a desenhar do jeito que nos interessa, o que desejamos, né? Enfim, vamos lá. Continuando aqui, né, tem uma outra frase que eu acho muito legal, que eu coloquei no meu segundo livro, que é o futuro é desordem. Então, a gente está vivendo uma desordem, ela já vem acontecendo, ainda que a gente acredite que seja só alguns eventos, né? Então a gente atribui, por exemplo, a Covid como um evento de desordem, e eu quero dizer para vocês que o futuro é desordem. Um tempo inteiro nós vamos estar sendo convidados a viver a desordem. Caos e ordem são dois elementos de um mesmo conjunto, né? Não dá mais para a gente separar, né? O movimento que toda a gestão fez e a administração fez no passado de querer dar ordem ao caos, né? À desordem, ela é o que o Edgar Morin fala, uma grande falácia, né? Uma grande mentira, uma grande tentativa e quase inócua, né? Porque aí a gente acaba se afastando da complexidade e da desordem, quando, na verdade, a gente deveria se aproximar um pouco mais dela, né? E acho que é muito interessante quando ele diz, olha, é o melhor tempo possível para a gente estar vivo, quando quase tudo que a gente pensava que sabia está errado, ou tem um outro jeito de viver ou de ser, né? E mais uma frase bem maluca do Ortega y Gasset, que ele diz, olha, nós não sabemos o que está acontecendo, e é isso que está acontecendo, né? Então, é muito de incerteza, muito de novo, muito de volatilidade que está presente nesse mundo. Já lá atrás falava-se de VUCA, estamos falando de BANI, estamos falando exatamente disso, dessa incerteza. E se temos uma grande incerteza e temos talvez uma grande certeza, que é do jeito que o que nos trouxe até aqui, o jeito que nos fez chegar até aqui, não será o jeito que vai nos levar para o futuro. Essa é uma certeza. A área do jeito que foi construída, desenhada, nos trouxe até aqui, mas com certeza não será ela e desta maneira que vai nos levar para frente, né? Então, neste sentido, o convite sempre é: por que que nós não podemos reinventar as organizações ou, por que não dizer, redesenhá-las, né? Por isso a ideia do design organizacional. Então, eu entendo o design organizacional como a nossa capacidade de redesenhar as estruturas, redesenhar os processos, redesenhar as pessoas, né, no sentido de quem são as pessoas que vão fazer parte da minha trajetória para o futuro, quem são as lideranças, redesenhar os nossos processos de se organizar no trabalho, redesenhar nossas tecnologias, né, que estão presentes, a nossa forma de se estruturar fisicamente, redesenhar, por que não dizer também a cultura, né? Então, para mim, design organizacional abrange todos esses aspectos aqui, já mais ou menos definindo isso, né? O Humberto Maturana, ele diz que a mudança cultural, ela impacta fortemente na forma como as pessoas agem e se emocionam, né? E lidam com o todo, né? Somos muito mais emoção do que razão. Todas as nossas decisões e escolhas, elas são emocionais, né? E aí, nesse sentido que a gente costuma dizer, né, que mais do que uma era de mudança, a gente está fazendo uma mudança de era. Então, tem um novo olhar, tem um novo portal aberto, né? A outra frase também dizia isso. É um momento quase que único em que a gente está diante de um contexto que pede um novo jeito da gente funcionar. E essa é a ideia, né? Assim, e como o RH pode ajudar e caminhar nessa direção. Aí eu pergunto para vocês, agora fechando aqui, como é que vocês percebem, a mesma pergunta que eu fiz para os executivos lá atrás, como é que vocês percebem a área de recursos humanos ajudando nessa transição? Hoje estamos falando de inteligência artificial, hoje estamos falando de um novo ser humano, estamos falando de um novo colaborador, um novo cliente, estamos falando de estruturas, né, que pensam no tal do ESG, que é o social, a governança, enfim. Como é que vocês pensam isso? Vocês percebem e veem a área de recursos humanos apoiando e fazendo essa ponte?
um espaço aberto aí para comentários escritos e falas também. Gostaria de ouvir um pouco vocês. Como é que vocês percebem isso? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Diga lá, Tudo bem, Grace. Marco? Quer dizer que é um prazer estar participando dessa sala. Acho que esse assunto me interessou bastante, porque eu não consigo visualizar, né, o design organizacional sem o apoio, né, sem a participação dos profissionais da área de RH, né, Uhum, que dão todo o suporte, tanto para os colaboradores quanto para a área estratégica, né, para a diretoria, gerência. Então, eu acho que tem total conexão, sim, com essa uhum, área. ok. Por isso que eu estou aqui. Legal. E você percebe, de alguma forma, a área fazendo coisas? Você faz uma análise de... o seu comentário é, eu não vejo como desconectar. Perfeito, também concordo com você. Mas como é que você percebe as áreas agindo nessa direção, integrando tudo isso? Visualizo de uma forma muito multidisciplinar, né? Acho que foi o JP que falou antes da gente iniciar aqui. Então, não é só a área de RH, ela não caminha sozinha, né? Então, em parceria com as demais áreas, eu acho que é um trabalho que tem que envolver, né, todas as áreas da empresa, e acho que ainda tem muito que caminhar, né? Acho que essa área das metodologias ágeis, né, vem trazer um olhar mais leve, mais ágil para a nossa área, e eu tenho muito que aprender, então por isso que estou aqui, para aprender com vocês e partilhar também um pouquinho das minhas experiências. Uhum. Ok, perfeito. Obrigado. Quem mais quer falar? Podia abrir o microfone e compartilhar a sua ideia. Como é que você percebe a área de RH ajudando e contribuindo nesse redesign, nesse design organizacional, para ajudar a fazer essa transição e essa transformação de uma forma um pouco mais rápida, né? Quem gostaria? Eu concordo, né, com acho que é Grace o teu nome? Graça, Grace, graça. né? Eu acho que é uma parceria, não tem como o RH se encarregar disso sozinho, né? As áreas precisam estar envolvidas. Estou conectando muito com a fala do Piazza hoje de manhã, que acho que as coisas se conectam muito. Uhum. Talvez enquanto RH é assim, por onde que a gente começa e como que a gente pode agilizar esse processo, porque não Uhum. tenho dúvida que ele é necessário. E a pandemia, né, com tudo que a gente herdou da pandemia, eu acho que só deixou isso mais claro, com novas formas de trabalho que a gente tem agora. Então, eu vejo que isso é extremamente urgente. Uhum. E estou aqui para, né, para poder inserir no meu dia a dia e saber como ter uma participação mais, o RH com uma participação mais estratégica Legal, nesse tema. legal. Obrigado, Ana, pelo seu comentário. Eu acho que você toca num assunto que é muito importante, que é essa noção de tempo, né, de urgência. É mais do que nunca, é agora. É agora, gente, não dá para esperar mais, né? Eu acho que o movimento de mudança que a gente vive já não cabe mais adaptação, já não cabe mais planejamento, ele cabe ação, né? Mergulhar e viver e principalmente transformar, né? Vai lá, Alessandro. Boa tarde. Boa tarde. O primeiro passo a gente já startou, né, do pessoal de RH, que é já a transição do HRBP, né, onde realmente o pessoal de RH já está ali na área de operação ou na área de gestão. Então, o primeiro passo para essa transição em que o RH vai participar de todos os processos já foi startado. Então, assim, Uhum, é uma consequência agora, uma escala, né, vai perfeito. ser escalonado. Quanto mais vai estar envolvido o RH, quanto mais a transição vai acontecer. E agora é só esperar, né? Cada modelo, cada visão, cada entendimento, cada percepção de novas tecnologias, de novos conhecimentos sobre a neurociência, ou seja, a percepção, o comportamento das pessoas. Então, assim, o start já foi dado, né? Verdade. Saindo do RH
do RH que era sentado na cadeira, só olhando as análises, checando, vendo, cuidando do passado que era só de pessoas. Agora o RH está atuando diretamente do lado ali do gestor, ou tomando de vez em quando ali algumas posições ou ações do que aquele especialista da área ou do negócio que tá trazendo ali justamente o que é de melhor, né, tanto para o resultado final para os stakeholders. Acaba que é o momento esperar. A linha, a trajetória já foi, o start já foi dado, e agora eu ver o que tem de mais de aprofundar o conhecimento. Muito bom. Eu vou, inclusive, usar o nosso terceiro livro, que é o Ensaios para uma Organização Consciente, é um livro coletivo, né? O Piazza, inclusive, que vocês citaram, que abriu hoje o evento, me parece que teve a palestra de abertura. Ele também fez parte dessa obra, e ele escreveu um artigo dois artigos, mas um principalmente muito interessante, que falava um pouco sobre degeneração e regeneração, né? Ele tenho absoluta certeza que ele deve ter comentado isso hoje de manhã, mas eu queria mostrar para vocês um pouco desse desenho, e aqui, se você me permite, Alessandro, acho que você usou várias vezes a expressão esperar, né? Eu queria só provocar você, que eu acho que até no senso de urgência que a Ana está falando, não dá mais para a gente esperar, né? Porque quando a gente fala de um horizonte de regeneração, eu já me antecipo aqui, essa linha verde aqui, é o H3, é o horizonte 3. Ele não está presente hoje na nossa situação atual. Se a gente fosse perceber, né, a gente percebe o que é vigente, que é a linha vermelha, que é o que está corrente, que é o que está posto, que é o jeito que a gente faz hoje, todas as coisas. O jeito que você contrata, o jeito que você avalia, o jeito que você promove, o jeito que você demite, todos esses nossos comportamentos, ele está identificado aqui nessa cultura, nesse horizonte, desculpe, que a gente denomina ele de H1, né? E o que é o H1? É aquilo que, aparentemente, a gente colapsou, morreu. Nós estamos tentando fazer sobreviver um sistema, um jeito, um modelo que já não faz mais sentido, gente. Não faz mais sentido. Ele precisa de uma nova ordem, ele já desgastou. Qualquer tentativa hoje de manter esse modelo, qualquer que seja, hein, gente? A sua avaliação de desempenho, você pode falar, puxa, mas a gente acabou de fazer essa avaliação. Eu vou ser muito radical, joga fora e começa a construir uma baseada em outras premissas. Não é nem reformular que está, porque quando eu vou reformular, eu ainda continuo com as mesmas premissas, a gente precisa mudar as premissas. Então, portanto, a gente precisa desmontar todo esse modelo, porque ele já colapsou. Esse é o horizonte vermelho. É evidente que a gente já tem coisas novas presentes aí, né? A gente chama aí que esse é o horizonte azul. Já tem muitas pontes já presentes e acontecendo. Talvez até mesmo essa que eu acabei de ler agora para vocês, de juntar a área de recursos humanos com a área de TI, com a área de marketing, de fazer um novo desenho. Alessandro, o BP foi, sem dúvida, uma baita de uma inovação. Não acho que hoje ele seja a inovação, mas ele foi uma inovação. Lá atrás eu tenho certeza que ele foi alguma coisa que já se regenerava e depois ele acabou se transformando numa baita de uma inovação, porque ele ressignificou o jeito que a gente se posicionava enquanto RH, né? O BP ele veio trazer proximidade ao negócio, ele veio trazer parceria para o negócio, ele veio trazer uma pegada um pouco mais estratégica, né? Mas não acho que hoje ele seja mais inovador, não. Eu acho que a gente tem que ir além. A gente tem que ir além. E acho que esse ir além, para mim, está nesse horizonte 3 aqui, que é o horizonte que a gente ainda não vê. Esse que é a questão. A gente ainda não vê que é aquilo que representa, de fato, a regeneração, novos equilíbrios, novos caminhos, novos futuros possíveis, novas viabilidades, novos significados, né? Então, eu queria só chamar a atenção. E aqui, Alessandro, não dá para esperar o horizonte 3 chegar e já se colocar, né? Eu posso até olhar para o mercado, né, nessa zona de transição que a gente está vivendo, e olhar quais são as práticas emergentes, o que outros clientes estão fazendo, o que outros segmentos estão fazendo, por exemplo, em práticas, em políticas, em processos de RH.
sim, que a gente vai encontrar muita inovação. Mas o pulo do gato aqui para vocês, Ana, Alessandro, é o que ainda a gente não está vendo, que está posto no horizonte da regeneração e que lá na frente vai ser o universo. Porque a pergunta agora é: quanto tempo eu levo para preparar minha organização para lidar com a cultura regenerativa? Você vai ver que eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. Uma mudança no ser humano, né, no mindset, no modelo, na cultura, não são mudanças relativamente curtas, né? São mudanças que levam algum tempo. E aí, portanto, a gente precisa começar a agir agora. Agir agora. E hoje a gente está fazendo melhorias, estamos fazendo inovações, eu acho que sim, estamos fazendo inovações, mas a gente precisa ser um pouco mais disruptivo e a gente precisa pensar nesse futuro que não está colocado aqui, que é importante e fundamental, né? Faz sentido isso para vocês, gente? Alguém não concorda, tem outra perspectiva, ou que concorda, enfim, como é que vocês percebem isso? Alguém quer falar? Ana fez um sinal de positivo, legal. Esse terceiro horizonte, ele como parte de premissas muito diferentes, ele tem elementos que em algum momento eu não tenho parâmetro passado para construir essas soluções, né? Eu vou voltar aqui na apresentação, eu queria mostrar para vocês só essa pegada que eu gosto, muito interessante, que o Humberto Maturana ele fala, né? Ele diz o seguinte: nós estamos vivendo esta ordem aqui hoje. Essa é a era e a ordem vigente. Exatamente essa aqui é. Né? O surgimento da dor, sofrimento. Então, a gente está falando de burnout, a gente está falando de suicídio, a gente está falando de desonestidade, de desrespeito de si, desrespeito do outro, a gente está falando de competição, a gente está falando dessa era, da dominação da cultura, da ciência, da tecnologia e do dinheiro. Exatamente isso. A gente tem visto nos noticiários exatamente essa questão, né, de como é que eu lido com o meu fornecedor, como é que eu lido com o meu cliente, como é que eu lido com o meio ambiente, né? Escândalos, né, para não citar o nome aqui de algumas empresas, escândalos que a gente tem visto de empresas, estão todas relacionadas exatamente a esta ordem. Só que essa ordem, ela já não é mais a ordem que vai ser vigente no futuro. Então, do ponto de vista que agora já nem diria que é de regeneração, nós estamos precisamos de uma ordem um pouquinho mais de consciência, né? O que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo? Que resultado a gente está alcançando? Faz sentido ou não faz sentido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Que a gente traz do sense-making, né? Ou do sense-giving, né? Assim, dar sentido, fazer sentido, construir sentido. Faz sentido esse produto, faz sentido essa embalagem, faz sentido essa entrega, faz sentido esse processo, tem sentido, traz resultado, agrega valor, constrói alguma coisa para a organização, acionista, colaboradores, sociedade, fornecedores, né? Então, a gente tem uma mudança muito significativa que, para mim, é quase como se a gente fosse dar um passo para trás, no sentido de buscar um pouco mais a essência do ser humano, né? Você já deve ter visto agora, gente, coisa mais louca, a gente está falando de curso de liderança humanizada, a gente está falando de organizações humanizadas, coisa mais maluca isso, que contradição é essa, né? É possível imaginar uma liderança que não seja humanizada? É possível imaginar uma organização que não seja humanizada? Mas sim, é possível, porque a gente acabou se distanciando bastante, né? Na tentativa de trazer ordem, na tentativa de trazer soluções, a gente acabou se afastando de quem que vivia aquela solução. Então, hoje a gente desenha as soluções muito mais para dentro do que para fora, né? Então, aí claro que a gente se afastou do indivíduo, do cliente, do fornecedor e de todos eles, né? Então, a gente precisa fazer essa caminhada ao contrário, né? E aí, assim, eu queria só... Isso aqui é o meu neto, né? Ele tem 6 anos, é dessa geração, né? E acho que é uma geração que já está vivendo este mundo aqui, ó. Já está vivendo este mundo aqui, de significado e de sentido, né? E aí eu conectei muito isso, porque, não sei se vocês leram esse artigo, mas ele está na internet, muito interessante, da Singularity Universe, em 2018, tá? Então já tem aí algum tempo, ela escreveu um artigo
que ela projetava o futuro como algo irreconhecível. Então, nós estamos falando de 2038, estamos falando que daqui a 15 anos, 14 anos, e num tempo muito curto, o mundo será irreconhecível, né? Ó, inteligência artificial, hoje é a bola da vez, né? ChatGPT, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de robôs. Você já deve ter visto isso, né? Nós estamos falando de gente que estava paraplégico, que está andando com apoio de robôs. E quantas outras coisas nós vamos fazer num curto espaço de tempo. E ainda a gente está com os nossos processos, os nossos jeitos de fazer dentro da organização, ainda baseados no modelo de gente, no modelo de ser humano, no modelo de colaborador que já não faz mais sentido, né? Então, essa provocação é justamente para a gente demarcar que há uma mudança forte, né, nesses 3 valores, no ESG, né, valores, sustentabilidade, o modelo de negócio, governança, e que isso daqui está pedindo o quê? Uma nova ordem. E aqui eu também queria trazer esse conceito do caos e da ordem, né? Então, a gente concentrou o mundo e as nossas organizações em cima de ordem de controle. E agora a gente precisa lidar mais com o caos e com a desordem, né, forte do chamos, que de alguma forma destrói e tem uma destruição positiva, né, porque fragmenta e quebra aquela ordem que estava colocada, né? Porque essa ordem colocada está aqui, é mais do mesmo, né? Então, hoje, a gente, muitas vezes, estamos trazendo soluções mais do mesmo. E a gente precisa trazer soluções mais, o quê? Mais criativas, mais imprevisíveis, mais de improviso, mais espontâneas. E não mais soluções definitivas, mas soluções para agora. Nós vamos ter que desenhar as nossas organizações muitas vezes, não apenas algumas vezes, como a gente fez no passado. A gente fazia desenhos organizacionais, desenhos de estrutura, desenhos de processos, pensando num tempo maior de vida desses processos ou dessa estrutura. Agora a gente tem que pensar em soluções para o hoje. Eu tenho que pensar uma solução para o hoje. Pode ser que amanhã a solução seja outra, seja necessário outros. Por quê? Porque variáveis vão ser colocadas que vão alterar todo esse status quo, né? Então, há necessidade da gente pensar em soluções mais novas e, principalmente, soluções mais criativas, espontâneas, imprevisíveis, diferente dessa visão um pouco mais de ordem de controle que a gente tem. Faz sentido isso para vocês, gente? Temos aí mais uns 15, 20 minutos. Queria saber aí como é que vocês percebem tudo isso. Quem pode falar? Estou querendo dar aqui uma base para vocês entenderem o que a gente está pensando com design organizacional. Perguntas, dúvidas, como é que chega tudo isso para vocês? Eu tenho uma preocupação, na verdade, Diga lá, Ana. que tem me incomodado já há bastante tempo, né? Que ao mesmo tempo que o mundo nos pede essa agilidade, tem coisas, e principalmente, né, tem mudanças, e quando envolve as pessoas, né, que não se faz assim tão rápidas, né? Brinco que hoje em dia a geração miojo, né? 3 minutos está pronto. É difícil. Uhum. A gente sabe que tem coisas que não são tão rápidas assim. Perfeito. E isso é algo que me preocupa assim, bastante, porque eu acho que é um causador de burnout, é um causador de muitas coisas que a gente vê aí, né? E quanto RH, a gente
ver que essa pressão, às vezes, ela não é positiva, não é em nós mesmos, né? Quem é o RH do RH, né? Essa pressão não é boa para nós, para o ser humano como um todo. Então, não é nem uma pergunta, nada, é dividindo uma preocupação, assim, né? Eu entendo que o mundo mudou, que a única certeza que a gente tem é a incerteza, entendo que a gente tem que mudar, entendo que os modelos antigos não se aplicam mais, que caducaram. Tudo isso eu entendo, mas esse ressignificar, esse redesenhar e implantar, né, e fazer rodar, e esses resgates todos que tu acabou de dizer que de alguma forma a gente precisa fazer, e eu super concordo, numa velocidade estratosférica. Eu não sei, assim, como, né, que mundo do trabalho, por exemplo, tu vai ser esse que os teus netos vão trabalhar, vão viver, enfim, sei lá, é uma preocupação só. Não, acho que faz todo sentido, Ana, e eu concordo também com você. Eu só acho que a gente talvez precise tomar um pouco de cuidado e trazer vários significados porque a gente chama de agile, né, ou do ágil, né? Ágil, ele não é necessariamente só o mais rápido, ele às vezes é o mais simples, e o mais simples pode não ser necessariamente o mais rápido, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fala de agilidade como de velocidade, de rapidez. Ele é mais simples porque a gente complicou as coisas. A gente complicou as coisas. Olha, eu sou fornecedor de algumas empresas como consultoria e às vezes eu quero morrer com os cadastros que as organizações impõem para a gente ter que preencher. Né? Assim, documento disso, documento daquilo, certidão disso, certidão daquilo. E documento disso, documento daquilo, e entra em plataforma X, em plataforma Z, sabe assim, onde que a gente vai chegar nisso, né? Então, eu estou facilitando a vida do meu fornecedor, porque eu quero ele trabalhar comigo, estou dificultando, quase dizendo para ele, olha, se você conseguir passar por isso tudo, aí você é bom. Fala sério, né? Assim, não faz sentido, não faz sentido. Há cerca de uma semana, só um comentário nisso, né? Tem uma instituição que me pede para fazer a atualização do cadastro. Eu recebo um e-mail quase que diariamente dizendo, o seu cadastro precisa ser reatualizado porque tem documentos que já expiraram, né? Aí eu fui olhar um pouco no histórico, acho que tem mais de 3 anos que eu não atendo esse cliente, né? E aí eu escrevi para a área de cadastro, falei, olha, eu até topo atualizar o cadastro, mas tem alguma perspectiva de eu fazer algum serviço agora? Porque se eu não vou fazer agora, o que adianta eu atualizar o cadastro? Né? Assim, eu estou perdendo tempo, você também está perdendo tempo. Né? Por quê? Porque aquele processo, em algum momento, ele foi desenhado lá atrás e fazia sentido. Mas a pergunta que a gente tem que fazer agora, faz sentido isso? E aí foi que eu respondi, não faz sentido. Quando você tiver alguma coisa que a gente for fazer, beleza, eu vou lá e atualizo o cadastro, né? Mas sabe, assim, a gente em algum momento vai precisar pegar tudo que a gente fez e como fez, colocar em cima da mesa e fazer a pergunta, faz sentido esse processo? Faz sentido esse documento? Faz sentido esse cadastro? Faz sentido esse tempo? Faz sentido essa plataforma? Porque a gente está num automático, Ana, que foi construído com outras bases, e nem estou discutindo essas bases, eu só estou discutindo que elas hoje já não fazem mais sentido, com uma relação diferente, enfim. Até por uma questão de sustentabilidade, né? Assim, é um tempo que eu perco, é um documento que eu peço, é um movimento que eu faço que poderia ser mais econômico, né? Por exemplo, vamos voltar a uma discussão de presencial, híbrido, remoto, né? Se deixar, boa parte das organizações volta para o presencial, 100% do presencial. E eu nem estou dizendo que não tenham pessoas, atividades e funções que precisem de 100% presencial, mas está aí uma ótima oportunidade de se perguntar, essa atividade faz sentido presencial? Quantas vezes por semana esse indivíduo poderia se conectar na organização?
ou por mês, ou por ano, né? Enfim, e quem sabe aqui eu tenho uma ótima oportunidade de avançar, né? Mas aí a gente percebe um certo retrocesso. Então, para mim, isso é agilidade, é pensar ágil, né? É pensar simples, né? É pensar mais direto, é pensar mais olhando todo o entorno e como ele acontece. Professor Então, isso é Marcos? para mim. Diga lá. Professor Marcos, 5 minutos. Se o professor quiser fazer o fechamento, Perfeito. fica à vontade. Beleza, passou o tempo. Tinha uma mão aí levantada que acabou sumindo aqui. Por favor, quer falar? Quem era a mão levantada? Tinha uma mão levantada. Acho que era a minha mão. Eu me chamo Isso. Camila. Vai lá, Camila. E eu acho que o que tu trouxe agora, ali, com relação até ao sistema híbrido e presencial, como eu trabalho na área de gestão de pessoas, na área de RH, eu acho que é muito importante hoje o presencial, né? Até pós-pandemia, assim, a gente viu quantas pessoas sofreram sem um contato físico, né? Porque a gente Perfeito. viveu muito tempo atrás das câmeras. E eu acho que isso a gente retrocedeu um pouco, sim, porque as pessoas, elas não sabem, às vezes, mais conversar, elas não sabem mais dialogar. Hoje, né, hoje na instituição onde eu trabalho, eu percebo, assim, que as pessoas até têm mais medo de se comunicar, porque ficou tanto atrás da telinha, com a câmera fechada, e até mesmo porque as pessoas têm mais liberdade de estar ali no convívio. Então, eu acho que o sistema híbrido, ele trouxe um retrocesso, sim, para as áreas, principalmente quem trabalha com pessoas. Legal. Camila, eu acho que a gente está num mundo de mais es e menos ons, né? Eu concordo com você, sim, mas ao mesmo tempo te diria que para outras pessoas talvez isso não faça sentido. Então, eu sou mais favorável de que nós em RH entreguemos para, por exemplo, os colaboradores diferentes formatos de trabalho, quase como um menu, né? Quando você chega hoje num restaurante, o garçom vem lá e te oferece o menu e você vai lá e escolhe. E um menu de um bistrô, onde você combina mesmo. Olha, eu queria essa carne com essa massa, com essa salada, e você escolhe. Eu acho que é esse o momento que a gente tem de oferecer opções. Eu acho que eu tenho uma opção que pode ser presencial 100%, uma opção que pode ser presencial menos tempo, uma opção até mesmo de jornada de trabalho, né? Assim, quem foi que descobriu que a jornada precisa acontecer das 9 às 5 ou das 9 às 6 e que tem que ser de segunda a sexta, né? Assim, percebe que isso tudo foram racionalidades de um mundo que fazia sentido. Talvez hoje já não faça mais sentido. E veja, não é que a gente vai abandonar tudo. A gente é capaz de pegar aquele modelo e trazer outros e outros e outros. E aí eu acho que esse que está o sabor da regeneração, que a gente começar a entender cada indivíduo diferente. Para você, Camila, talvez seja muito gostoso estar lá, tomar café, abraçar as pessoas, né? Talvez, sei lá, para a Bruna seja mais gostoso fazer isso algumas vezes, mas não todos os dias. Porque vamos e venhamos, né? Você pegar o teu carro, você pegar um ônibus, um metrô, e se deslocar em frente, né? Quantas pessoas não gastam mais tempo? Eu pego 8 ônibus por dia, né, para chegar ao meu trabalho. Eu levo 2 horas de trajeto, tanto na ida quanto na volta, né? Isso, olha só. Fazer todo dia, se você certeza. pudesse fazer isso algumas vezes, né? Ou se você até pudesse escolher que dias que você quer fazer, e aí a gente conseguiria atender todas as necessidades, né? Então, essa é um pouco a provocação. Eu queria mostrar só um último slide, que eu acho que é legal, para a gente desenhar o que para mim, é o pensamento do design. Então, o designer, né, assim, se você for ler ou se aproximar de alguém, você vai ver, é alguém que está o tempo inteiro, deixa eu só mudar aqui a tela, é alguém que está o tempo inteiro lidando com a complexidade e com o caos. Lida com a incerteza, tem muita resiliência para lidar, que é a capacidade de lidar com a pressão, né? Ana, é isso, precisamos de muita resiliência, porque o futuro é desordem. Se já está difícil hoje, se prepara que vai ser mais difícil no futuro. E principalmente muita plasticidade, que é a nossa capacidade de ir mudando mesmo os significados e os modelos mentais. Olhar para longe, para o futuro, mas com uma dimensão um pouco mais longa, né? Não é mais só 5 anos, 2 anos no futuro, mas Professora pensar Nelas? isso... Opa! Desculpa, professor, vai encerrar em 15 segundos, tá?
Tá bom, estou fechando aqui. Então, a gente ser capaz de olhar um pouco mais para frente, para o futuro, estar pronto para agir agora com mais coragem, trabalhar mais em rede, em colaboração e, principalmente, ter um pouco mais de otimismo para as coisas, né? Mas e se? E testar nossa capacidade de se desenvolver. Gente, eu estou na rede e a gente pode continuar essa conversa em outro momento. Foi super curta. Um beijo grande aí, vocês.